de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelas ondas amigas dos 580 e pelo site e pelo aplicativo também. No site é o radiorelogioam.com.br. Meus amados, vocês já ouviram falar em radiologia? Você principalmente, já ouviu falar? Já, né? Então, mas sabe explicar do que se trata? Sabe? Para nos explicar tudo sobre esse assunto, tintim por tintim, eu vou começar agora com o professor universitário e tecnólogo em radiologia, professor Francisco Almeida. Bom dia, professor. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Relógio, né, falando um pouco sobre a radiologia. Opa, o prazer é todo nosso e mais uma vez muito obrigado por esse carinho, tá bom? Professor, explica aqui pra gente, por gentileza, né, pros nossos ouvintes, qual a diferença entre radiografia e radiologia? Quando nós falamos de radiografia, né, nós estamos falando do exame em si, aquele exame que nós temos, né, quando é entregue, ou seja, aquela película radiográfica que nós temos, né, a imagem aí do pé, da mão, né? Então isso é a radiografia. Quando nós falamos de radiologia, aí estamos falando de toda a modalidade, ou seja, os equipamentos de raio-x, estamos falando da tomografia computadorizada, por exemplo, na ressonância magnética. Então a radiologia, ela é a modalidade, né? A modalidade que se encontra aí toda essa características de equipamentos que realizam exames. Sim. E a radiografia, ela está relacionada, né, com aquela película, né, o que nós temos na mão, que hoje em dia, né, é tudo digital. Então tem o login e senha, né, que acessamos aí o sistema e temos aquela imagem presente, do qual o médico também realiza os laudos. Tá certo, bem explicado, hein, professor? Agora a segunda pergunta aqui, professor. E qual é a importância da radiologia no caso das doenças respiratórias? Bom, quando nós falamos da importância da radiologia, né, em vários segmentos aí da área da saúde, nós podemos dizer que a radiologia, ela é os olhos do médico, né? O que significa isso? Somos nós, profissionais da radiologia, que vamos enxergar esse corpo por dentro e vamos entregar para o médico para que ele possa analisar e realizar o seu laudo radiográfico. E posteriormente, né, a parte clínica aí que vai ser desenvolvida mediante aquela análise, né, que foi feita daquele exame. Então, quando nós falamos de doença respiratória, então o raio-x, ele é o primeiro exame, ele é o exame ouro, né? Ele é aquele exame que o médico analisa através do estetoscópio, né, nossos pulmões. E a partir disso, se ele auscultar, né, uma forma diferente de ruído, do qual não pode ter nenhum, se a gente for pensar assim, ele escutar algum tipo de ruído, ele pede um raio-x. E nesse raio-x vai ser analisado todo esse parênquima pulmonar, né, toda essa estrutura pulmonar. Então podemos dizer que a importância da radiologia, né, quando se trata de doenças respiratórias, é sim um exame primário que pode, de certa forma, né, já enxergar algumas doenças, né, como pneumonia, por exemplo, e o médico consegue dar andamento com exames mais elaborados. Entendi. Agora, professor, e para quais outros tipos de doença a radiologia é importante? Agora, quando se trata, né, de outras partes do corpo, né? A radiologia também vem de encontro a essas probabilidades de atenção médica, né? Isso porque quando o cliente acaba fraturando o osso, é o raio-x que vai mostrar para o médico o tipo de fratura, vai mostrar para o médico o que lesionou, né? Particularmente quando a fratura não é aberta, né? Aberta significa fratura exposta. Então, se ela está dentro, né? Não tem aquele corte na pele, então o médico consegue identificar que tipo de fratura é para escolher a modalidade da cirurgia que vai ser feito, por exemplo. Outra situação, né, pessoas que sofrem com cálculo renal. Então o raio-x ele também pode ser o exame inicial desse processo. Por quê? O cliente, quando ele tem cólica renal, ele apresenta um sinal, né, que nós chamamos de abdômen agudo. O que é isso?
é dor no abdômen que você não consegue achar se é na frente, atrás, do lado do outro. Sim. Então a cólica renal ela traz esse tipo de informação, né, esse tipo de sinal. Então o raio-x ele pode aí de certa forma já pegar o tamanho do cálculo, né, na imagem, caso esse cálculo tenha um tamanho propício. Sabemos, né, que se formos levar por essa consideração, o exame de tomografia computadorizada, que é aquele tipo de modalidade que faz o estudo em cortes, né, em fatias, ele é bem mais preciso, né? Então, seria um segundo exame a ser feito. Então, assim, se a gente for pensar, né, na radiologia para as doenças, podemos dizer que todas que não são hematológicas, ou seja, sangue, né, ou coisa do gênero, a radiologia sim vai trazer uma modalidade específica para fazer esses determinados estudos. Tá certo, explicou bem, professor. Lembrando, você que ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa programação, estamos falando sobre radiologia com o professor universitário e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida. Professor, mudando um pouquinho aqui de assunto, conta aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, como é a área da radiologia? Que tipos de carreira existem? Como são, por favor? Uma boa pergunta, né? Quando você cita a questão, né, da área da radiologia, ou quais os tipos de carreira, né? É um tipo de pergunta bem interessante, porque as pessoas, né, precisam entender que a radiologia ela tem aquele campo que nós conhecemos do hospital, com várias modalidades, né? Então, raio-x, mamografia, ressonância, mas também por fora, né, nós podemos pensar em outras modalidades. Por exemplo, a radiologia veterinária, né? Que nós temos todos os equipamentos usados na área humana também são usados na veterinária, só que com algumas características diferentes de técnicas, né? Sim. Então, a técnica é aquela potência que a gente coloca no equipamento para fazer uma imagem. Bom, podemos pensar também na odontológica, né? Que é aquele estudo que o dentista pede, né? Para fazer uma análise da arcada dentária. Podemos pensar na área industrial, por exemplo, raio-x de ultrassom, né? De trilho de trem, raio-x de turbina de avião. Então são situações, né, que nós temos aí a radiologia, uma área vasta, né? Várias carreiras aí para seguir, com uma ideia, né, propícia de que ou a pessoa faz o curso superior, que é o tecnólogo em radiologia, Boa. ou a pessoa faz o profissionalizante, que é o técnico em radiologia. O que muda é que o técnico ele tem a característica, né, de um curso profissionalizante, então é um curso mais rápido, de 2 anos, do qual, né, a pessoa não pode fazer uma pós-graduação, não pode ir para a área da docência, por exemplo. Né? Então o tecnólogo ele te leva para a área da pesquisa também. Então um mestrado, um doutorado, né, levar para esse lado mais acadêmico. Então existem essas modalidades, né, esses subsegmentos, podemos dizer, para todas essas áreas. Tá, então, né, os procedimentos para você que queira, né, entrar na área da radiologia. Doutor, então, para fechar aqui, por gentileza, meu amigo Francisco, grande professor, eu diria doutor, né, poder tirar a radiologia, de poder tirar, né, a radiografia. Para a gente poder fechar, que recado o senhor, no caso, né, você deixa aqui para quem está pensando em cursar a área de radiologia? Por favor. Ótimo, né, quando nós podemos falar um pouco da nossa área e poder, né, dar um recado aí para todos os nossos ouvintes, né? Falar que a área da radiologia ela é ampla, é uma área muito importante, tem mercado sim para todos, né? Isso depende muito da pessoa que está estudando. Qual a ideia que ela tem da radiologia? O interessante, né, como professor universitário, é colocar na mente dos alunos o que é. O que você quer da radiologia? Qual a modalidade você quer da radiologia? E a partir disso, nós trabalhamos, né, esse aluno para que ele siga, né, esse sonho, ele siga essa vontade para a área dele, né, que é uma área aí que ele pode usufruir para a sua vida e vai fazer as suas condições financeiras em cima disso. Então, cursem radiologia, acreditem na radiologia e tenha a certeza, né, de que é uma área importante e que todos precisam entender um pouco. E sim, se gostar, venha para essa área que você vai ser muito feliz. Opa, mandou bem. Agora, suas considerações finais, professor, por favor, fique à vontade. Lembrando aqui os nossos ouvintes, né, que eu conversei com o professor universitário e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida. Pode falar.
eu quero agradecer, né, muito a Rádio Relógio, né, por essa oportunidade para falar um pouco de uma área que eu amo, né, uma área que me deixa feliz, né, em falar um pouco. A nossa importância para a área médica é sempre importante, né, que nós possamos ter esse espaço para desenvolver essas ideias e mostrar a nossa importância para o mercado, tanto de trabalho quanto para pacientes, né, que um dia vai precisar fazer um exame desse, e mostrar a segurança, né, de profissionais que são treinados, profissionais que estão prontos para dar o seu melhor. E eu gostaria, né, também de deixar o meu recado, né, o meu contato, que da rede social, né, então o Instagram é prof_Francisco, né, então lá vocês conhecem um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho, né, da minha vida profissional que eu sigo diante, né, essa área maravilhosa aí que nós temos como radiologia. Muito obrigado a todos e ótimo dia. Ok, professor, muito obrigado. Bom dia para o senhor e bom dia para todos, né, que estão acompanhando aqui a programação do Manhã Melhor. Gente, fechando a tampa, lembrando então mais uma vez que eu conversei com o professor universitário e tecnólogo em radiologia Francisco Almeida sobre radiologia. Lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.